Alô pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Cláudia Valéria Monza. Esse canal foi criado para que as pessoas possam ser alcançadas e aprender um pouco da palavra de Deus. O que eu vou fazer agora eu vou falar sobre o livro de Jó, um livro muito complexo e ao mesmo tempo nos traz o conhecimento que aqui está a resposta para as muitas perguntas. Por que o homem sofre? Para que Deus fez fulano nascer desse jeito, com problemas físicos? Por que eu estou passando por essa situação? Aqui o livro de Jó, ele nos mostra que ele na verdade nos ensina a como ver as coisas do jeito que elas são. E por quê? E para quê? Não interessa. Jó nos ensina aqui que, apesar dele ter sido fiel, ter sido uma pessoa de caráter, de ser uma pessoa com caráter, ele não negou a Deus. Uma pessoa justa, íntegra, ele não negou a Deus. Vocês têm noção que Jó passou, pessoal? Então quem está chegando aqui agora, quem está clicando, passou de gaiato e me achou aqui, eu peço que vocês se inscrevam, toque no sininho, assiste o vídeo até o fim, comentem, façam suas perguntas, deixe o seu nome aí, da sua família, para eu estar orando pela vida de vocês. E compartilhe para aquele vizinho, para aquela pessoa que tem vontade de aprender a palavra de Deus, não sabe ler e que tem vontade de aprender a palavra. Então, compartilhe para ela, para essa pessoa, para que a vida dela seja alcançada através da minha e que ela aprenda a palavra de Deus também, só no ouvir. A fé é pelo ouvir e praticar a palavra. Então, se você não sabe ler, se você não por algum motivo não conseguiu aprender e ler a Bíblia, eu vou te ajudar aqui no meu canal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o livro de Jó, entendeu? Eu vou falar quem era Jó e o que essa palavra vai nos trazer para a nossa vida, reflexão. E não é só uma palavra, é porque foi um homem que escreveu a Bíblia. Não importa, foi um homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus como história, que o livro de Jó também é uma história da vida de um homem íntegro, que acreditava em Deus em qualquer situação da vida dele. Ele não negou a Deus e por causa dessa íntegra de Jó, por causa dessa verdade, dessa fé, Deus o honrou. Então, vamos falar do capítulo 18 e do capítulo 19. Aqui no capítulo 18, Bildade descreve a sorte do perverso, mas ele descreve a sorte, mas atingindo a Jó. E nesse relato aqui, Jó já estava tomado de... A palavra de Deus diz que Jó estava tomado de tumores malignos, da cabeça até a planta dos pés, que tinha febre e dores. Jó estava plurido, era uma infecção que abrangia todo o corpo, pele, uma infecção de pele, que a coceira era constante, não parava de coçar. Junto com as dores nos ossos constantes, febre, mau hálito, que aqui mesmo diz que ele foi acometido da pior doença. Imagina, uma pessoa que era íntegra, e naquela época
os ímpios, não que seja, agora tem o sangue de Jesus, né? Então eles nos dão oportunidade, mesmo fazendo as coisas erradas, dá a oportunidade de a gente reconhecer o nosso erro e não praticá-la mais. Mas naquela época de Jó era dente, era ferro e fogo. Tipo assim, o que eu fizesse com meu irmão, eu teria que pagar da mesma forma. E o nome desse amigo era Beldade. E Beldade era um dos 3 amigos de Jó. Era um suíta, descendente direto de Abrão. Ele era um descendente direto. E morava no Oriente da Arábia. E ali o papel dele era para consolar a Jó. E não ofendê-lo, acusá-lo de pecado grave. E era por causa disso que ele estava pagando. O que Beldade ia ali ia humilhar, sempre humilhar Jó. Ele não ia fazer, ele não ia o consolar. Ele estava ali com o papel de juiz. Que não, Deus não mandou ele fazer isso, tá, gente? Mas até isso psicologicamente, Jó foi massacrado, mesmo estando ali se coçando. A palavra de Deus diz que ele pegava caco de telha e se coçava, raspava, de tanta coceira, o plurido, né? É uma doença infecciosa que dá na pele, que dá coceira. Fora isso, tinha os tumores e os pesquisadores acham que ele foi cometido de elefantíase, que é um tipo de tumor na parte linfática, que a perna cresce, entendeu? Imagina. E a Bíblia diz também que ele ficou doente dos ossos. Tinha muitas dores intensas. Intensa significa direto, não parava. E naquela época, gente, não tinha remédio não, tá? Não tinha remédio, não, a ciência não era avançada. Então aqui no versículo 18 de Jó, Beldade descreve a sorte do perverso. Ele, de sorte não tem nada, só tem malignidade. Então respondeu Beldade ao suíta: até quando andarás à caça das palavras? Considerar bem, então falaremos, porque somos reputados por animais aos teus olhos? Passamos por cursos de inteligência? Ó tu que te despedaças da tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remove-se as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a tua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama a derribará, porque por seus próprios pés lançados na rede, andará na boca do forge, armadilha apanhará pelo calcanhar. E vai só falando a má sorte de quem é ímpio. Não é a sorte, é a má sorte para mim, né, no caso. Até o 21. E no 19, Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. E vive para sempre. Então essa foi a resposta de Jó para Beldade. Ele respondeu à altura. E Jó ali estava num verdadeiro abandono, gente. Era um homem riquíssimo, tinha família, perdeu tudo, porque Satanás queria provar para Deus que Jó não tinha aquela riqueza, não tinha famílias lindas, porque ele merecia, porque Deus dava. Então, se Deus dava, eu vou glorificar a Deus porque Ele me dá tudo. Então, ele tinha tudo. Satanás queria provar para Deus que ele só o adorava porque ele dava as coisas. Dava as riquezas, dava filhos lindíssimos, dava propriedades, animais, tinha uma vida farta, entendeu? E não, se eu tirar tudo dele, olha, Senhor, ele não vai te louvar, não vai te adorar. Mas Deus sabia do coração de Jó e falou: então vai lá e toca, mas só não toca na vida dele. Você não pode tirar a vida dele. Vai lá e tira tudo. E Jó
íntegro, como sempre ficou íntegro. Jó nos ensina a integridade de não ter e ter. Estar com Deus na hora difíceis e na hora boas. Então Jó responde a ele assim, fala assim, 19. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, se eu tivesse, Jó estava fazendo, se eu, comigo ficará o meu erro. Se queres engrandecer-vos contra mim, me ergues pelo meu próprio. Sabe agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Justas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim os meus irmãos, os que me conhecem como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhes eu mesmo. O meu hálito é intolerável. A minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele os meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me persegues como Deus me persegue, e não acessais de devorar a minha carne. Quem dera fosse agora escritas minhas palavras, que me dera fosse gravada em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido em este meu corpo da minha pele. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos verão e não outros. De saudade me desfalece o coração. Dentro de mim, se disserdes como perseguiremos, é a causa deste mal, se ache nele. Temei, pois, espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há juízo. Então, pessoal, Jó respondeu à altura. E ali, com toda a sua verdade, ele fala. Por mais que eu grite socorro, por mais que eu diga socorro, me ajudem, ninguém queria ajudar Jó. O pessoal estava correndo do seu hálito que cheirava muito mal.
Os irmãos dele abandonaram, os escravos abandonaram, as escravas abandonaram. Ele tinha muito, pessoas que moravam de favor. Ele era um homem muito bom. A Bíblia diz que seus escravos comiam carne. E ele dava carne aos escravos dele, que naquela época os senhores não davam carne aos seus escravos. Ele era justo, ele era bom, ele tratava bem os animais. E ele falou ali, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava com certeza que tudo aquilo que ele estava passando, aquela doença, aquela enfermidade, aquele abandono, foi um abandono de tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu, só não perdeu a esposa, porque Deus precisava da esposa dele para refazer uma nova família para Jó. E no final de tudo, Jó, ele orou por aqueles que estavam... Olha, algo muito sério. Ele tinha 3 amigos. Esses amigos eram para consolá-lo. Os 3 amigos usavam da palavra de Deus para estar julgando ele como se ele fosse um maior pecador da humanidade. Eles só iam na casa de Jó para julgá-los, para julgar, para dizer: você pecou sim, você pecou contra Deus, você pecou contra o universo, né? Que eles agora só falam de universo. Pecou contra a Trindade, você pecou e você está pagando ferozmente. Ele não queria nem saber se Jó estava falando a verdade. Ele só disse assim: ó, até quando tu vai nos ter como animais irracionais? Que ele mesmo diz, o Beldade. Até quando tu vai nos tratar como animais irracionais? Como aquele que não tem inteligência. Sabemos que está pagando tudo isso porque tu pegou, cara. Fala logo, se entrega. Mas Jó não se entregou porque ele sabia que ele não estava fazendo, que ele não pecou. E mesmo assim sofrendo, ele não iria negar a Deus. Quem era Jó? Jó era a 5ª geração de Abraão. Jó era o homem que deu origem a esse livro. Aquele que não negou a Deus, aquele, mesmo passando pela injúria, por doença maligna de morte, pelo vale de sombra da morte, por depressão, por angústia, ele amava tanto a Deus e falou: poxa, ele não me ouve. Ele virou as costas para Jó, Deus virou a costa para Jó. Deus não ouvia Jó. Mas Deus não deixou que Satanás tirasse a vida dele. Você que pensa que Deus não te ouve na tua angústia, é para te mostrar que você precisa aprender alguma coisa através da tua doença, através da tua angústia, através da tua falta de amigos. Ele quer te mostrar que você só pode depender dele, 100% dele e mais de ninguém. Jó ficou sozinho, ficou sem irmão, ficou sem amigo. Os amigos que ele tinha só ia lá para debochar. As crianças debochavam dele quando ele caía no chão. Ele tentava se levantar, ele não conseguia. Até as crianças da casa dele, que deveria ser os filhos dos servos, debochavam, chamavam, eles não estavam nem aí. Você que está desprezado, você que está no... Você que está desprezado. Eu tenho uma boa notícia para você. Haja igualmente a Jó e diga: o meu Redentor vive. Que Jó achava que ele ia morrer e só ia ver Deus depois da morte. E mesmo assim, olha, Senhor, mesmo que eu morra, eu sei que nos olhos virão a tua glória, verão o teu socorro, e que tu é o meu Redentor, e tu vive eternamente. E Jó desejou que aquelas angústias, aquelas aflições, aquelas dores fossem escritas em pedras, escritas em livros, para que houvesse memorial. Ele desejou e isso aconteceu. E Jó não deixou de acreditar que Deus era o seu Redentor e que ele vivia eternamente.
Então, pessoal, o que Satanás queria mostrar para Deus? 2 itens aqui que eu quero falar rapidamente com vocês, que já tá ficando muito longo esse vídeo. Satanás, ele queria provar para Deus que se tirasse todas as finanças, mexesse, tocasse na finança de Jó, ele negaria a Deus. O objetivo era expor o verdadeiro motivo porque Jó adorava a Deus. Por que ele adorava? Era porque ele era rico e Deus dava tudo para ele. Dava tudo. Então ele adorava porque tinha tudo. Então se tocasse, ele ia negar a Deus. E Jó não negou a Deus. E o segundo motivo, pele sobre pele, iria tocar na sensibilidade de Jó, que era tirar a sua família. Ele iria ser egoísta, que ele prova, olha, ele é um egoísta. Ele vai deixar que todo mundo morra, não tá nem aí para livrar a própria pele. E ele não negou a Deus, mesmo perdendo seus filhos. A Bíblia diz que eles eram casados, uns não eram, outros eram. Mas ali ele não deixou de acreditar que o Redentor dele vive. Então, olha, preste atenção. Está passando por momentos difíceis, como Jó passou, de enfermidade, de injúria, de injustiça, que apontaram o dedo para Jó. Apontaram o dedo àqueles que conheciam a lei. Apontaram, disseram assim, você está passando por isso porque você está pecando. Muitos vão chegar para você e vão dizer assim, ó, você está pecando, é por isso que está passando por isso. Vai começar a te julgar. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O nosso Redentor vive, o teu Redentor vive e é eterno. Não negue a Deus, não negue a Jesus, não negue o Espírito Santo de Deus que está hoje aqui na terra fazendo a obra, que hoje é a obra do Espírito Santo. Continue acreditando em Deus, o seu Redentor vive. Levante a sua mão e faça essa oração comigo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que tu vives, como tu viveu, como tu acolheu, como o Senhor protegeu a vida de Jó. Tu também vai proteger as nossas vidas, a nossa casa, os nossos amados, nossos filhos. E se estivermos passando, Senhor, pelo vale da sombra da morte, que o teu amor nos alcance. Que nós saberemos, Senhor, confessar com os nossos lábios, o meu Redentor vive e viverá para toda eternidade. Diga isso, meu irmão. O meu Redentor vive. Está passando pela sombra do vale da morte? Diga, o meu Redentor vive. Profetiza, o meu Redentor vive e vai viver na sua vida. Você vai reviver em todos os pontos que está morto, em todos os pontos que está falido, em todos aqueles que te acusaram. Levanta um clamor, ora por ele. E da mesma forma que Deus agiu em favor de Jó, a fé dele o salvou, porque ele não negou a Deus. Não negue aquele que te criou, aquele que te abençoa. Está passando pelo vale, não negue a Jesus. E o meu Redentor vive. Glória a Deus por isso. Então está chegando agora, toque no sininho, inscreva-se, compartilhe essa verdade para aqueles que não sabem ler, para aqueles que sabem ler, compartilhe e que eles tirem todas as dúvidas. Tem dúvida por que alguém sofre, por que alguém nasce torto, certo ou errado, aleijado ou não aleijado? É essa a resposta que Deus tem para a tua vida. E o meu Redentor vive. Amém? Glória a Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Amo vocês.